Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer a Deus por esse privilégio de retornar a essa igreja tão abençoada e abençoadora. Eu, de forma ousada, já me considero parte da Almadev, porque a primeira vez que vim foi logo quando o Guilherme assumiu a liderança, foi no primeiro ano. Então temos aí uma caminhada juntos. Estou muito feliz, viu, mano? Muito feliz de poder pregar e voltar tantos anos para falar de Jesus para essa mocidade tão linda. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente desta igreja. Olha, a Almadev e as Assembleias de Deus aqui de Rio Verde têm um presente. O pastor Wellington Rocha e a sua esposa, a irmã Ângela Rocha, são assim de um nível, de um carinho, de uma humildade gigantesca. Então, eu quero louvar a Deus por ter tido o privilégio de conhecer o pastor Wellington Rocha todos esses anos, aprender com ele, bater um bom papo. É um grande homem de Deus e eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. A única coisa que eu fico triste é que nas ocasiões que venho a Rio Verde, sempre são na Almadev uma vez no ano. Então, eu já quero deixar claro aqui que nós estamos em março, tem mais aí 9 meses à frente, 9 meses, e se eu não voltar em Rio Verde ainda esse ano, as irmãs ficarão carecas. Tô nem aí, vai começar por ali, ó. Por ali que vai começar? Para lá? E eu não quero nem que o cabelo caia inteiro, tá? Só aqui em cima mesmo para ficar calvão de cria. Ainda estou dando a moral para vocês. Guilherme, mano, obrigado, viu? Sem palavras, cara. Você é uma bênção. Te admiro muito, você, a sua esposa e o neném que está chegando aí. Eu quero transmitir para vocês uma saudação de paz da minha esposa, a irmã Cristiane. Está lá no meu estado, no Rio de Janeiro, está acompanhando. Ela e o meu filho Bernardo. Se vocês recebem a saudação de paz, digam amém. Amados, eu terminei de esboçar a mensagem ainda aqui no hotel e espero que essa mensagem seja edificante ao coração de vocês. Gostaria que vocês todos fizessem como o pastor Wellington ensina aos santos. Se vocês podem ficar sentados, permaneçam-se em pé, coloquem-se em pé e abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreve Mateus, no capítulo de número 25. Mateus 25. Mateus 25. Quem achou, diga amém. Amém. Nós leremos, é uma parábola bastante conhecida, mas vamos ler a partir do primeiro versículo, tá bom? Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, e tomando os seus lampiões ou lamparinas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes, e 5 eram tolas ou insensatas. As que eram insensatas, tomando os seus lampiões, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com os seus lampiões. E tardando o noivo, todas elas cochilaram, todas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem. Saíram-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite para que os nossos lampiões, as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam dizendo: não, para que não falte a nós e nem a vós, mas ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-los, chegou o noivo. Aos que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele respondendo disse: em verdade eu vos digo, eu não vos conheço. Vigiai,
pois porque não sabeis nem o dia, nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Se você puder e quiser, diga amém. Amém. Tome seu assento, por favor. Sem sombra de dúvidas, eu tomo por minhas palavras o que grandes estudiosos sobre as parábolas dizem. Provavelmente a parábola que acabamos de ler, centrada no Evangelho segundo escreve Mateus, capítulo de número 25, seja uma das parábolas mais desprezadas pelos estudiosos. Essa expressão desprezada não significa que ela não tem um ensino importante. Provavelmente, o desprezo, a falta de atenção, seja simplesmente porque adotamos a visão majoritária da interpretação de Mateus capítulo 25, de que a parábola das 10 virgens nada mais é do que aquilo que anuncia o retorno de Cristo. Essa interpretação alegórica e majoritária é conhecida de todos, então naturalmente, todos os que aqui estão e amam a Deus e a sua palavra, conhecem esse texto e parece não soar como nenhuma novidade. Mas nos enganamos. A parábola das 10 virgens, ela é rica, muito discutida e debatida, e alguns desses pontos que levam-nos a debate seriam as curiosidades, por exemplo, para quem esta parábola se dirige? Para Israel ou para a igreja? E esta pergunta também já nos leva a outra. Esse juízo é sobre Israel ou sobre a igreja? Lembrando que o capítulo 25, a parábola das 10 virgens e assim como a parábola dos talentos, estão estritamente conectadas com o capítulo de número 24. Temos questões importantes como o sono, o cochilo, a meia-noite, as lamparinas, o significado do azeite e por aí vai. Não nos é interessante esta noite analisarmos esta parábola de modo exegético, palavra por palavra, seus sentidos, as discussões sobre ela. Estamos no congresso e nosso intuito, de forma bastante rápida, entretanto contundente, é tentarmos extrairmos alguma lição ou algumas lições sobre esta parábola, a fim de que caminhemos sobre ela. Então a minha proposta é tomar um caminho mais curto, mas também vos digo, mesmo tomando um caminho mais curto e direto, não significa que nós desprezaremos algumas informações importantes contidas na parábola. Então, para isto, o melhor caminho que eu considero, e fique à vontade de discordar, é que a única forma de nós compreendermos de fato por que essa parábola está sendo dita, temos que atrelá-la automaticamente ao capítulo 24 que escreve Mateus. Eu sei que você sabe, mas eu só quero refrescar a sua memória. No capítulo 24, Mateus faz questão de dizer que os discípulos, na companhia de Cristo, contemplavam as estruturas do templo e se maravilhavam com ela. E nosso Senhor, percebendo que eles se maravilhavam com a riqueza e a grandiosidade do templo, prontamente diz aos seus discípulos: haverá um momento que não sobrará deste templo e dessas construções pedra sobre pedra. Ele se retira do templo, dirige-se ao Monte das Oliveiras, assenta-se no monte, e os discípulos, ainda impactados com a afirmação de Cristo, reúnem-se ao redor do mestre e fazem a seguinte pergunta: Senhor, aquilo que o Senhor nos disse, que não ficaria pedra sobre pedra, nós temos uma pergunta ao Senhor: quais são os sinais da sua vinda? Qual é o sinal desse advento? Quando essas coisas acontecerão? E qual é o sinal da consumação dos séculos? É notório, por inferência, e inferir não é pecado. O que os discípulos estão perguntando não é uma curiosidade qualquer. Ao perguntarem a Cristo qual é o sinal de que todas essas coisas acontecerão, a preocupação dos mesmos está exposta. Diga-nos quando essas coisas irão acontecer, para que nós possamos estar preparados antes que elas aconteçam. Haveria um sinal que soaria para nós como uma trombeta, um aviso, um sinal vermelho, e sobre isto, para que possamos arrumar a vida, nos aprumarmos, estarmos preparados para esse advento. Quando Cristo ouve a pergunta, Cristo cita alguns sinais. Esses sinais nós podemos arredondar em 5, se vocês se atentarem. Ainda no capítulo de número 24, os irmãos verão, naquilo que é chamado o sermão profético das dores, Cristo diz: haverão não um, mas alguns sinais, e 5 são apontados. Primeiro sinal, ele diz:
haverão muitos que dirão serem o Cristo, e enganarão a muitos. Segundo sinal, guerras e rumores de guerras. Terceiro sinal, fome e também peste e terremotos. Quarto sinal, haverão perseguições. Quinto e último, haverá também apostasia. Ao dizer esses 5 sinais para os discípulos, a sensação que teremos, quando somos um leitor atento, é que as perguntas dos discípulos estão sendo sanadas pelos sinais que Cristo está dando. É óbvio, se a pergunta feita foi: haverão sinais? E Cristo dá 5 sinais, porventura eles acreditariam. Quando ouvirmos guerras, falsos cristos, apostasia, rumores de guerra, fome, peste, praga, vamos arrumar a vida, porque estes sinais demonstrarão que o Senhor está voltando. Mas quando você parece que esses sinais marcam a volta de Cristo, o nosso Senhor continua dizendo: quando todos esses sinais acontecerem, eu preciso lhe dizer, não é a consumação, não é a chegada da minha hora. Tudo isto só marca o princípio das dores. Eu vou além. Faça isto na sua casa. Abra a sua Bíblia, no capítulo 24 e 25, com um lápis na sua mão, e você perceberá que, por mais que a expressão não seja a mesma, é o mesmo sentido. Por 5 vezes, Cristo dirá: vocês não saberão nem o dia, nem a hora. Ora, se eu não sei nem o dia nem a hora, por que ele citou os sinais? Porque ainda no capítulo 24 ele diz: assim, quando vocês olham para a figueira e ao vê-la florescendo, sabe que o verão é chegado. Em outras palavras, assim como vocês em Rio Verde, ao verem as formações das nuvens, sabe que vai chover. Ao ver uma noite estrelada e o céu limpo, sabe que virá o calor. Assim, estes sinais, as guerras, falsos cristos, a apostasia, vão se cumprir. Vocês verão que a minha palavra é fiel. E quando vocês virem estas coisas, perceberão que eu estou garantindo que virei até vocês. Mas a preocupação dos discípulos não é sanada. Aí a parábola entra em cena. A parábola das 10 virgens parece uma proposta de Cristo para situar os discípulos, para estarem preparados para esse advento. A preocupação deles é: tem um sinal para que eu me prepare? E Cristo tira essa ilusão e diz: não tem um sinal exato. Mas já que vocês estão preocupados com a minha vinda, com essas catástrofes, com tudo o que há de vir na consumação dos séculos, eu quero que vocês pensem comigo em um conto. Qual é o quiarismo? Qual é a parábola? Eu quero que vocês pensem em 10 virgens. Essas 10 virgens são divididas em 2 grupos. 5 delas são prudentes, 5 delas são tolas. Todas elas têm uma lamparina na mão. Todas elas estão na mesma situação. Eu quero abrir um parênteses para vocês e preciso ser sensato e sincero. Nós não sabemos exatamente como o casamento ocorria no tempo de Cristo. Infelizmente, nós não temos nenhuma base que possa nos afirmar como esse casamento exatamente acontecia. O que nós podemos afirmar é que as virgens, de tantos papéis que desenvolviam, dentre eles, o mais comum é que elas iluminavam o caminho para que o noivo se guiasse na casa da noiva e a levasse para a casa dele. Então o papel delas é importante, criar um meio para que os cônjuges se encontrem. Todas as 10 sabem dessa responsabilidade, mas as prudentes não levam só azeite na lamparina, levam azeite de reserva. As tolas só têm a lamparina e não levam azeite de reserva. 2 expressões são curiosas para nós. Dentre muitas, só vou apontar 2. Primeiro, todas dormiram. Quantas dormiram, irmãos? 4. Todas dormiram. Nós não podemos aqui tratar o sono no sentido de que a Bíblia leva na maioria das vezes, como se o sono, sendo um sinal de morte ou de separação de Deus, coubesse nesse texto. A expressão dormiram ou cochilaram é apenas uma forma dramática de demonstrar que o noivo tardou a chegar
Então todas descansaram. Mas eu tenho uma proposta para vocês. Na mentalidade judaica até os dias de hoje, o sono é quando você está com a consciência desligada. Os judeus utilizarão outra expressão, como se a alma saísse do corpo, porque dividem a alma em 5 níveis. Nós não somos judeus, mas é coerente esse pensamento. Quem dorme não está consciente. Então às 10, começam a jornada conscientes da vinda do noivo, mas ao desenrolar da espera, é natural que elas percam essa consciência. Nós também somos assim. Nós amamos o nosso noivo, aguardamos o noivo, queremos o noivo, ansiamos pelo noivo, mas na segunda, na terça, no trabalho, na faculdade, com os amigos, é natural que o dia a dia, as suas tarefas, roube-nos um pouco a nossa consciência da espera e das coisas celestiais. Dormir é normal. O problema é que parece que as prudentes, as tolas, se esquecem que em algum momento dormirão e não levam azeite consigo. Mas as prudentes, sabendo que em algum momento serão desligadas, levam azeite na reserva. Outra expressão interessante para nós é o grito da meia-noite. À meia-noite, o noivo chegou. Eu quero que você entenda mais uma vez que meia-noite também é um elemento dramático na parábola, pois ele visa apenas um significado de surpresa. Meia-noite na Bíblia tem significado de pegar as pessoas desprevenidas. Então nós temos aqui um caminho bastante coerente, utilizando a expressão dormir e a expressão meia-noite. Você se distrai, e por se distrair com as coisas da vida, que é natural, todos devem estudar, todos vão trabalhar. Em algum momento a consciência nossa é levada com as tarefas de baixo. Nós também seremos pegos de surpresa. A vinda de Cristo é iminente. Não sabemos a hora, não sabemos o dia, mas as tolas começam até bem, tem um pouco de azeite na lamparina. O problema é que elas estão confiantes. Pastor, estão confiantes em quê? No sinal. Confiantes em quê, irmão? Qual sinal? Aí vem o noivo. Ela sabe que quando o noivo vai buscar a noiva, há um cortejo que canta, há um cortejo que anuncia, há alguém que grita, se prepara que o noivo vem. Mas o fato de alguém anunciar que o noivo está vindo, não é de maneira precisa o momento exato que ele chega. Na cabeça das tolas, elas se garantem assim: vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, não preciso orar tanto, vai dar tempo, não preciso ler agora, vou me dedicar ao concurso, vai dar tempo, para que jejuar agora? Tem uma aula segunda-feira e preciso me preparar, vai dar tempo. Tanto é que elas sabem aonde encontrar azeite, e supostamente acharam azeite. Pastor, você não pode afirmar isto. Eu sei que eu não posso afirmar no texto, mas eu te apresento uma base coerente, porque elas sabem onde é azeite. Quando há o grito, o noivo vem, elas despertam, e quando todas despertam, as tolas, percebendo que não tem azeite na lamparina, pedem às prudentes: empresta-nos um pouco de azeite. A sua lamparina fica acesa e a nossa também fica. Mas as prudentes dizem: nós só ouvimos o mensageiro dizendo que ele vem. O mensageiro não disse a hora que ele chega. Se eu emprestar um pouco de azeite, eu não sei se ele vem hoje, eu não sei se ele vem no domingo, eu não sei se é daqui uma hora, eu não sei se é daqui uma semana. Se eu dividir, apaga eu, apaga você. Quer um conselho? Sai correndo e vai comprar azeite. Tá claro, elas sabiam de recorrer. Pastor, era meia-noite. Você está se esquecendo do Evangelho segundo escreve Lucas, capítulo de número 11, parábola do amigo importuno. Essa parábola diz que um viajante faminto chegando para se hospedar na casa dos seus amigos. O amigo não tinha como receber o viajante,
porque não tinha pão em casa. E ele sai batendo na porta do vizinho, pedindo um bocado de pão de noite. E aí Cristo diz: e se você for o vizinho, mesmo não tendo nada a ver com a visita dele, você mesmo não querendo dar o pão, você acaba dando o pão. E por quê? Pelo desespero das batidas na porta. O que esse texto está dizendo é o seguinte: as tolas estão dizendo: eu sei aonde acho azeite, eu sei o método para comprar azeite, eu sei como acender a lamparina, mas estou acomodada, só vou funcionar na base do desespero. E quando o desespero bate a porta, elas saem para comprar, conseguem o azeite, mas já era tarde. Nessa que elas foram comprar o azeite, o noivo chega, coloca 5 para dentro, fecha a porta e ele diz: você teve todo o tempo do mundo, você teve o sábado, você terá o domingo, você teve a segunda, você teve a terça, teve 2023, teve 2024, eu cheguei e você não despertou, agora a porta está trancada. Esta parábola não é só sobre o azeite, é sobre posicionamento. O que Cristo está dizendo para os discípulos é: se você esperar um sinal da minha vida para se aprumar, você estará perdido, porque não há sinal nenhum que demonstre a exatidão do momento que eu chego. Que é um conselho: não espere guerras, não espere fomes, não espere falsos cristos, mantenha-se aceso, de segunda a segunda, 24/48, alguém já está entendendo? Está glorificando a Deus. O que Cristo está recomendando para os discípulos é: não deixa que o cochilo lhe roube a fome de se manter aceso. Ora, a pergunta que devemos fazer é esta: pastor, o que é que nos mantém aceso? Como, pois, nos manteremos acesos? A Bíblia Sagrada não deve ser entendida simplesmente como um livro histórico, narrativo, poético e profético. Diz o proverbista, Provérbios 2, verso 6: porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem inteligência e entendimento. Segunda Epístola a Timóteo, capítulo de número 3, o apóstolo Paulo dirá: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra. Quem me ouve, diga amém, por favor. Bíblia não é Shakespeare, Bíblia para nós não é Cervantes, Bíblia não é uma história passada e nem um mito. A Bíblia narra-nos a história de tudo e nos ensina como devemos nos manter acesos no relacionamento com Deus. O Pentateuco é um bom exemplo para isso. O ímpio ou aquele que não é cristão lê Gênesis e diz: este livro fala da formação. Para nós tem um princípio, porque de Gênesis a Deuteronômio mostra a conversão do homem e como o homem se solidifica como um servo de Deus. Se não, vejamos e a gente vai mergulhar. Primeiro, Gênesis fala que tudo o que há não vem à existência senão pela vontade de Deus. É o princípio do relacionamento com Ele. Quando nós viemos a Deus, confessamos ao mundo, a Goiás e ao Brasil inteiro, que tudo o que existe não é obra do acaso, mas é obra e feito da mão do Senhor. Nós cremos na existência dEle. A fé é o primeiro passo. Segundo passo é Êxodo. Êxodo não é só saída, Êxodo é a formação da nação. Depois que eu creio que Ele criou tudo e é o autor da vida, eu começo a ter uma identidade de servo dele. Levítico, que pode ser chamado de livro do sacerdote, nos revela a sua santidade, a sua vontade, como devemos nos aproximar do altar, depois que eu creio que Deus existe, e sirvo Ele ganhando identidade de servo. Aprendo como me relacionar com Ele no altar. Números é a jornada da vida, como nós devemos nos comportar no deserto da vida. Se nós nos comportarmos bem, haverá vida. Se nos comportarmos mal, haverá morte. Deuteronômio
é a revisão da lei da vontade dele, é o encucar, como se Deus dissesse: viva a vida aí embaixo, mas não deixa que você, ao se adormecer com os interesses de baixo, se esqueça das prioridades de cima. Se o livro de Pentateuco nos revela isto, Êxodo nos dá lições importantes de como a uma derve deve manter o legado, de como a uma derve deve se manter em Deus, para que a sua lamparina não se apague. Todo dia, não é só no carnaval, não é só nos feriados, não é só durante os cultos. Todo dia, o livro do Êxodo coloca azeite na nossa lamparina. Qual é a primeira lição? Os irmãos estão lembrados. Êxodo capítulo de número 1. Diz a Bíblia Sagrada que se levanta sobre o Egito um faraó que não conhecia Deus e nem a José. E por não conhecer Deus nem a José, se incomodando com o crescimento do povo, se propõe a matar os garotos, só os meninos, as crianças, lançando-os no Nilo. Redobre a sua atenção. Uma egiptóloga bastante famosa, que dá aula na França, chamada Sophia Desplanques, ela explica que todo o Egito só existe por causa do Nilo. Sem Nilo não existe Egito, porque no período dos caçadores-coletores, os homens caçavam no Nilo na cheia, os animais vinham se beber água, o rio Nilo trazia alimento, e os homens começaram a morar em volta do Nilo, e a nação do Egito nasce. Logo, a vontade de Faraó não é só arrancar a cabeça. Faraó sabe que o método mais eficaz de parar uma derve é sufocando a uma derve nas águas do Nilo. Qual é o pensamento de Faraó? Eu vou pegar a vida do Egito, eu vou pegar a cultura do mundo, e de pouco em pouco eu vou afogar os jovens da uma derve dentro da vida do mundo. Assim como o mundo tem o seu projeto de nos sufocar nas suas águas, Joquebede também tem o dela. Joquebede, prudentemente, ela olha para o filho e diz: eu não sei o filho do povo lá fora, mas meu filho não nasceu para andar no fluxo do mundo e na balada do Egito. Alguém já está entendendo onde isso vai dar? Então Joquebede tem um plano. O filho do ímpio vive como quer, os filhos da uma derve assim não, assembleando. Não pode ficar longe do Nilo, assembleando. Vive na margem do Nilo, mas para que as águas do Nilo não leve a juventude da uma derve, eu vou colocar os jovens da uma derve dentro de um cesto de junco. O cesto é do quê? Muita boca, pouca voz. O cesto é do quê? De junco e betumado. Não é fora do Nilo, nem dentro do Nilo, na margem do Nilo. Porque depois que o culto acabar, o Nilo vai passar rentinho de você. Quando você entrar no Instagram, o Nilo vai passar nos seus olhos. Quando você vai para a faculdade, o Nilo passa nos seus olhos. Quando você entra no Facebook, o Nilo passa nos seus olhos. Uma coisa é ver os seus olhos contemplando o Nilo, outra coisa é você entrar nas águas do Nilo. Por que cesto de junco? Porque o junco é a mesma matéria-prima que os egípcios utilizavam para a produção do papiro. E é no papiro que as escrituras são escritas. Então, a sua mãe, o seu pai, pastor Wellington, o Guilherme, a liderança, todo o culto te enfia no papiro. Porque jovem que é rodeado pela palavra de Deus vê o fluxo do mundo, mas não é contagiado por ele. Alguém está entendendo? Está glorificando? Logo, todo jovem que é prudente, todo jovem que mantém o legado, todo jovem com a lamparina acesa, lê Shakespeare, mas lê Bíblia, lê cosmético, mas lê Bíblia, entende de moda, mas entende de joelho. Ou você se envolve nas escrituras, ou o mundo te levará para a apostasia e para o fluxo do Egito. Ora, por que eu estou dizendo isto? Porque Cristo diz em determinado momento: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo,
como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Oh, glória a Deus. Em um tempo de pastor comediante, tem uma igreja ainda que ama e respeita a palavra do Senhor. Ora, se temos 5 prudentes envolvidas na palavra, temos jovens tolos. E me perdoe a expressão, esta noite, na Alma Derby, temos 2 tipos de jovem: os que até têm boa vontade, os que até sabem da vinda do noivo, os que até têm lamparina, os que carregam Bíblia, mas ao invés de estarem acesos, estão apagados. E se tem gente envolvida no papiro, tem gente que está envolvida em quê? Se os prudentes estão no papiro, os tolos estão envolvidos em quê? Eu te provo. Marcos capítulo de número 15, diz a Bíblia que um jovem seguia a Cristo. Redobre a sua atenção. Mas esse jovem que seguia a Cristo não estava envolvido no papiro, estava envolvido num lençol. Amados, como é que você segue a Cristo sem roupa? Como é que se segue a Cristo no lençol? Quando viram esse jovem envolvido no lençol, correram atrás dele para prendê-lo, seguraram no lençol dele, tiraram o lençol e ele ficou nu e fugiu nu pelas ruas de Rio Verde. Nudez na Bíblia fala de vergonha. Como é que alguém quer andar com Cristo e embaraçado com tanta vergonha? Uma hora ou outra, aquilo que está escondido será revelado com o apagar da sua lamparina. Eu gostaria que você, que é a virgem prudente, levantasse a sua mão mais alto que você puder. Levante a sua mão o mais alto que você puder. Essa mão que você ergueu, coloque no ombro da pessoa que está ao seu lado. Todos façamos isto. Vocês já me conhecem. Não seja simpático. Chacoalhe esse jovem para perturbar, como se despertasse ele de um sono profundo. E diga para ele: você não está ouvindo que Jesus está vindo para buscar a sua noiva? Você não está percebendo que a cada dia o sinal está mais gritante? Como é que você ainda está envolvido com lençol? Eu vou ser mais claro, diga para ele: eu falei para você que valia a pena você bloquear aquele contatinho no Instagram. Eu disse para você, eu já disse para você que não dá para viver uma vida dupla. Eu falei para você que valia a pena bloquear aquele perfil no Instagram. É você envolvido na palavra de Deus e a sua lamparina se manterá acesa para a glória dele. Aonde estão os jovens prudentes? Um minuto de glória, só quem não anda embaraçado. Não pare de adorar. Não pare de adorar. Não pare de adorar. Não pare de adorar. Pastor Carlos, qual é o maior legado? O maior legado é esse aqui: pois Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes, esvaziando-se de si mesmo, se fez morte em cruz. Não entendi. Princípio de conversão: quem tem lamparina acesa, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Está aqui a chave. Eu vou dizer qual é a chave. É fácil perceber crente apagado. Ele é hebreu aqui dentro, mas lá fora está molhando o pé no Nilo. É hebreu aqui dentro, mas lá fora está dando uma mergulhada no Nilo. Ô meu filho, deixa eu te deixar uma coisa clara aqui: quem não consegue matar a si mesmo, jamais se manterá aceso. Mas eu vim pregar para 10 jovens que estão sendo chamados de trouxa, de otário na escola, de boca virgem, de não pega ninguém, que não toma cachaça. Esse trouxão aí, quando ouvir o noivo vem, vai ser arrebatado nos ares, no soar da trombeta, ouvirá Cristo chamando. Meu Deus, só quem tem coragem de morrer para o mundo, dá um pulo nessa cadeira, um grito de glória. Eita, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje.
Ai, 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 Jesus. Bata na mão de 3 jovens e diga para ele, ou você é do Nilo, ou você é do betume, ou você é da palavra, ou você é secular, ou você é da Bíblia, ou você é do meio termo, ou você é do céu, ou você é da terra. De uma fonte não joga 2 águas. Não dá para servir 2 senhores. Cadê a juventude fiel envolvida no betume? Aleluia, aleluia. Tome teu assento que eu vou continuar. Tem muito jovem querendo dar o glória que esse moço está dando aí, ó. Tem muito jovem querendo dar um aleluia que esse rapaz está dando. E por que não está dando? Porque a palavra está te acertando, né, meu filho? Está namorando esquisito com a tua namorada, né? Está andando meio torto, está constrangido. Mas o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Volta pro jogo! De manter a lamparina acesa. Ora, Moisés cresceu. Moisés se formou um homem e foi chamado filho da filha de Faraó. Pelo lado de fora, Moisés é egípcio, mas na genética, por dentro, ele é hebreu. Quando Moisés olha no espelho, ele diz: por que o pastor diz que eu sou diferente? Tenho 20 dedos como todo mundo tem. Tenho 2 braços como todo mundo tem. Bebo água como todo mundo bebe. Sou igual ao meu amigo que não serve a Deus na faculdade. Por fora sim, por dentro não. Mas todo dia haverá uma decisão. Todo dia. Não é só no sinal. Não é só no aperto. Não é só quando alguém prega. Todo dia Moisés via um egípcio espancando o hebreu. Um egípcio espancando o hebreu. E ele se ira e diz: não dá, eu tenho que decidir. Ou eu fortaleço o egípcio, ou eu fortaleço o hebreu. Não dá para ser 2 coisas. Porque essa guerra Egito e hebreu acontece todo dia no pastor Carlos. O meu egípcio espanca o meu hebreu todo dia. Aqui dentro de mim, aí dentro de você, tem 2 pessoas. Um Carlos que ama as coisas de cima, em hebraico chamado de Exertov, que ama as coisas do céu. Também aqui dentro tem um Carlos que é chamado de Etserhará, inclinado para o mal. É uma luta constante entre carne e espírito, 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 carne e espírito. Fiquem tranquilos, porque isso não é um problema só nosso, é um problema de Paulo. Romanos capítulo 7, Paulo diz: eu sou miserável. É ele que diz: eu sou miserável, porque o bem que eu quero, meu egípcio espanca o hebreu, eu faço mal. O mal que eu não quero, o hebreu para de novo, eu acabo fazendo. Sou miserável, porque nem sempre domino a minha carne. Uma de outra vai ter que morrer. Moisés toma a melhor decisão. Ele diz: eu não vou assistir mais o meu egípcio bater no meu hebreu. Deixa eu lhe dizer uma verdade: riqueza Deus dá para quem quer. Deus dá para quem quer. Fama Deus dá para quem quer. Agora, ser cheio é direito de todo mundo otorgado pela Bíblia Sagrada. Moisés diz: eu não aceito mais viver 2025 apagado. Eu não quero só estar aceso na madeira. Se eu for para o culto de ensino, eu vou pular do mesmo jeito. Se for no culto de domingo, eu vou pular do mesmo jeito. Eu quero um 2025 mais aceso possível. A decisão é boa. Ele mata o egípcio, mas o método do enterro é péssimo. Ao invés de enterrar, Moisés dá uma escondida. Ao invés de enterrar, Moisés esconde o corpo. Qual é o problema disso? No outro dia, alguém diz: você acha que eu não sei quem você é? Você acha que eu não sei as coisas que você faz? Porque corpo não se enterra,
não se esconde, corpo se enterra. Talvez seja por isso que Deus demora 40 anos para falar com Moisés. Quantos anos? Sarça arder é normal, sarça arder e não se consumir é o outro 500. Depois de 40 anos, Moisés vê uma sarça que pega fogo e não se consome. Ele disse: isso é maravilhoso. O que essa sarça tem que as outras não têm? Quando ele se aproxima, e aqui concluo, Deus diz: opa, isso aqui não é uma sarça, isso aqui não é qualquer coisa, eu estou nesse fogo. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Ele disse: quem fala comigo? O Deus dos teus pais, o Deus do teu pai Abraão, de Isaac e Jacó. O que o Senhor quer comigo? Vai lá no Egito, vai lá, volta da onde você saiu e tira as pessoas que estão presas lá como você saiu. Olha a resposta de Moisés: quem sou eu? Caducou a identidade. Sabe o que ele está dizendo? O senhor chegou atrasado. 40 anos atrás estava fácil, porque 40 anos atrás eu era filho da filha de Faraó, eu tinha acesso lá. Por ser do Egito, eu tinha acesso às coisas do Egito, eu tinha vontade, eu tinha amigos no mundo. Agora, já faz tempo que eu deixei de ser quem eu era. Aí Deus diz: é por isso que eu estou te chamando. Eu só estava esperando você deixar de ser quem você era, para eu fazer você ser aquilo que eu quero que você... Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Isso me faz lembrar da casa de Eli. Pois Eli, sumo sacerdote, tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, genética de sacerdote, por fora filho de Belial, por dentro cesto de junco, por fora pezinho no Nilo, por dentro glória a Deus, acabava o culto, desviadinha, escondendo o Egito. Deus diz: enquanto uns não querem, eu não vou deixar o meu legado apagar. Se uns querem viver brincando, tem um povo lá em Rio Verde que não está brincando com a minha presença. Já chegaram, eu sei que tem aqui. E aí, antes que a lâmpada se apagasse, uma voz disse: Samuel, Samuel. E ele disse: quando você ouvir essa voz, não venha até mim, mas diga: eis-me aqui. E quando Samuel se dispõe ao Senhor, prepara o glória, diz a Bíblia Sagrada, e Deus soprou o nome de Samuel de Dan a Beersheba, de uma extremidade a outra da terra, sem Instagram, de uma ponta a outra, sem Twitter, de uma ponta a outra, sem nome, de uma ponta a outra, sem peso. Eu tenho Instagram, tenho canal no YouTube, tenho rede social, mas eu tenho que entender que o que faz o nome ser soprado não é a minha característica física, mas é a minha lamparina acesa e preparada para... Alguém já está entendendo? Está dando glória? Você quer ver essa verdade? Moisés diz: Senhor, porque eu... Tem mais de 4.000 jovens lá. Chama outro, chama fulana, tem a voz mais bonita, é mais afinado, fez conservatório, tem teologia, fala hebraico, fala grego, fala tudo, mas não tem joelho, não tem vida. Deus disse para Moisés: se eu quisesse Arão, chamava Arão. Não me importa se você é gago, se tem a língua travada, se é analfabeto, o eu sou o que sou, faz você ser aquilo que eu quero. Levanta a tua mão agora, eita, é hoje, o mais alto que você puder. Irmão, virá um grande avivamento sobre a nação brasileira. Diabo, seu imundo, você perdeu mais uma noite. Eis que surge um povo forte e revestido de poder. Há uma geração que entregou o Egito de uma vez por todas. Só quem tem coragem de enterrar o seu passado para viver um futuro com Deus. Um minuto de glória, eu quero ouvir você. Cadê os batizados com o Espírito Santo? Cadê os batizados com o Espírito Santo? Oh glória, receba agora uma derva e não depois. Poder pentecostal.
receba, 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 receba. Não pare de adorar, eu já vou encerrar. Enquanto você adora, provoca a tua fé. Eu não quero saber se você é filho de pastor, de missionária, qual é o teu sobrenome, tua conta no banco. A minha pergunta é: tá com a lamparina acesa? Tá com a lamparina sai? Uracá, Turique Vassarábia, canto revassando araia. Tá com a lamparina acesa, servo de Deus? Fiquemos em pé adorando ao Senhor. Fiquemos em pé. A moda não te apaga, sertanejo não te apaga, carnaval não te apaga, oh glória, namoro não te apaga, casamento não apaga, dinheiro não apaga, diploma não apaga. É agora, desperta, desperta. Aleluia, aleluia. Os vasos, tá uma onda de tirar chacota de pentecostal. Eu sei que tem meia dúzia brincando com as coisas de Deus, mas é por causa de meia dúzia que eu não crio mais em Atos 2, que um vento veemente impetuoso invadiu a casa e todos foram sapecados com o poder do Espírito. Olha aí, olha aí, olha aí. Eu vou frisar isto porque palavra lançada não volta para a jova e parece que as pessoas distorcem o que é dito. Eu não estou condenando os de rede social, eu não sou nenhum maluco. É um grande veículo para evangelização. O que eu estou pregando contra é distorção do uso. Pastor não é artista. Adorador não é artista. Que negócio é esse de cordão de isolamento para os crentes não pegarem você? Que loucura é essa? Moisés disse assim, eu encerro: Senhor, como é que eu vou lá? Eu tomei cerveja com eles, tomei cachaça com eles, tomei maconha com eles, cheirei com eles. Se eu chegar lá e der um papo, eles não vão crer em mim. Aí Moisés disse, Deus disse, fica tranquilo, Moisés, o que você tem na mão? Você não quer ouvir mais isso aqui não, você está chateado. Quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus mais alto que você. Eu só dou uma derra, não quero nem saber. Não quero nem saber. Escute isso. O que você tem nas mãos? Você disse, eu tenho um cajado. Aqui entre nós, os sacerdotes do Egito andavam com o cajado na mão. Era símbolo de autoridade espiritual. Aí Deus disse, está resolvido o problema. Joga o teu cajado no chão. Quando bate no chão, vira uma serpente. Quando vira uma serpente, o que Moisés faz? Se esconde. Quem quer ouvir isso, diga amém. Amados, a mitologia do Egito, o Deus Ra é o criador de tudo. Tem um mito que diz que Ra, criando o universo, perdeu o seu olho. E perdendo o olho, chamou dois seres e disse, caça o meu olho perdido. Eles caçaram o olho perdido, demoraram para voltar, Ra criou outro olho e colocou no lugar. Quando chegaram com o olho perdido começou a lacrimejar e começou a fazer os egípcios. Aí Ra disse assim para o olho, não fique
fiz? Falei de você outra utilidade. E transformou aquele olho numa serpente. Enrolou aquela serpente na testa. E o nome daquela serpente na testa de Faraó chama-se Urel. Urel é o nome daquela serpente. Qual é o poder daquela serpente na cabeça de Faraó? Punir aqueles que se rebelam contra o Egito. Aí Moisés diz: está vendo? É só eu ser hebreu que a serpente do Egito quer me morder. Não foi claro? Eu não estou aqui condenando religião de senhor ninguém. Eu só estou dizendo que tem gente numa outro tipo de religião que para fazer aí serviço de amarração de namoro é papo de 50 mil, tá, queridão? E eles estão dizendo na rede social: se você quer ser da nossa religião e não está disposto a perder dinheiro, nem entra. Eles fazem lá, dão dinheiro lá, ninguém critica. Dá oferta aqui para tu ver. O Orael vem te morder. Quando você se prostituía e fazia o que não devia, ninguém te criticava. Hoje tu não bebe, não fuma, não troca soco com ninguém, não quer matar ninguém, parou de traficar, aí estão te criticando. É a serpente do Egito querendo te morder. Aí Moisés diz: está vendo? Foi eu sair de lá que eles querem morder. Ele disse: calma, estenda a tua mão e segure ela pela cauda. Senhor, mas se o veneno não está na cabeça, como é que eu vou pegar na cauda? Fica tranquilo que a autoridade que eu estou te dando é para dominar o que te dominava. Você entendeu? Entendeu mesmo? Pegou? Sabe o que Deus está dizendo? Eu só estava esperando você matar tudo que você era, porque agora eu posso te enviar para voltar lá. E quando você chegar lá, eu não pedi para que te tirassem do mundo, eu te pedi para que te livrasse do mal. Porque lamparina não é feita para ser posta embaixo, é para ser posta em cima, a fim de que clareie toda a Opa! Sabe o que Deus está dizendo? Fica tranquilo, você vai virar a tua faculdade pelo avesso. Depois desse retiro, tu vai chegar na faculdade, vai passar o que te seduzia, e você vai dizer: não quero não. Então quem vai dizer: você nunca negou? Ele disse: antes de eu enterrar o meu egípcio, agora eu domino aquilo que me domina. Levante as duas mãos que eu vou concluir agora, as duas. O dom que Deus está te dando não é para promoção própria. O dom que Deus está te dando vai arrebatar as almas que estão perdidas no estado de Goiás. Alguém está recebendo? Eu vou ser mais claro, eu vou ser mais claro. Até teu pai e a tua mãe vão te estranhar a partir de hoje. Vão dizer: você está diferente, você está orando mais, o que está acontecendo? Tem algum problema? Você diz: problema nenhum. Está depressivo? Não, não é problema nenhum não. Você nunca foi te buscar tanto, você vai dizer: é, mamãe, não fui não. Mas depois que a sarça deu e não se consumiu, eu recebi um chamado de dominar o que me dominava. A carne não me domina mais. Minha lamparina está acesa. Cadê os adoradores? Já chegaram aqui na Maderve? De 2 em 2, escolha alguém e vire de frente para essa pessoa. Moço com moço, moça com moça. Helder, você pode me ajudar? Vire de frente para alguém, de 3 em 3. Sei lá. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Hoje o fraco sai forte, hoje o covarde sai valente. Acabou a arruaça do diabo com a tua vida, meu filho. Acabou a arruaça do pecado com a tua... Olha aí, alguém já está segurando o Urael pela cauda. Meu Deus, já começou. Já começou. Tinha gente pensando em desviar, dizendo: eu não nasci para isso não, eu não tenho jeito não. Quem não tem jeito é Satanás, meu filho. O oleiro já está nas rodas e já está moldando. Meu Deus, do meu lado direito já começou o Pentecoste. Abra a tua boca e comece a orar agora por renovo. Peça para Jesus batizar teu amigo com o Espírito Santo. Cadê os crentes de oração? Cadê os crentes de oração? 1 minuto de guerra. Entra nessa guerra. Tira o pé do Nilo. Tira o pé do Nilo. Tira teu celular do Nilo. Tire a tua vida do Nilo. Enche de azeite.
Enche de azeite. Olha ali, até criança, até criança. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar como sempre te usou, meu amigo. Deixa Deus te usar. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. É isso aí, Elton. Incendeia, incendeia. Da direita à esquerda, da frente ao fundo. Santo Espírito lá do telão. como fogo. É azeite na lamparina, meu filho. Não é hora de dormir mais. Desperta, tu que dorme. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, 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 incendeia. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. Eu mandarei o Consolador. Aqui já saiu do Nilo faz muito tempo. Quando vier, Ele dará graça e temor. Tá aqui uma geração inteligente, esclarecida, Desistiram, voltaram pra casa, formada, 120, ali ficaram, mas envolvida na de palavra. repente, ouviu-se o som. Chega de brincadeira, irmão, vamos acordar. Chegou o momento, Brasil, chegou o momento. A hora é agora, a hora é agora. E vem como labareda de fogo. Vem como Que calavassuri andaraia. Você que está na internet, ai Jesus, que negócio é esse? sobre cada. Que negócio é esse, Vem Deus? como labareda Que mistério é esse na terra? Mostra que você não veio passar tempo. Mergulha em Deus. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama, aqui estamos, Senhor. Antes que a lâmpada se apagasse. Deixa eu ver quem tem azeite, deixa eu ver quem tem azeite. Deixa eu ver quem tem azeite, deixa eu ver quem tem azeite. Deixa eu ver quem tem azeite, deixa eu ver quem tem azeite. Deixa eu ver quem tem azeite. Deixa eu ver quem tem azeite. Ai, 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 Jesus. E vem como labareda de fogo, vem como labareda e pousa sobre cada um de nós. E vem como labareda de fogo, vem como e pousa sobre cada um de nós. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez. Acorda, igreja. Aviva outra vez. É isso aí, essa é a pegada. Acende outra vez. Essa é a pegada, meu filho. Menos do que isso a gente não tem que fazer. Olha aí que coisa linda. Aviva outra vez. Olha ali os homens marchando. Aviva outra vez. É isso, irmão, é azeite. A nossa geração. Deixa queimar, deixa queimar, deixa. E pode incende. E vem nos batizar, meu Deus. A nossa geração tem lenha pra queimar. Aleluia, tá cheio de azeite, tá cheio de azeite. Pode incende. Tá cheio de azeite, tá cheio. Que é isso? Vem nos a nossa geração. A nossa geração. Pega, deixa. Dá lugar, meu filho. Pode ser. Se solta em nome de Jesus. Se solta, se A nossa solta. geração. A nossa geração. Vem um avivamento grande no Brasil em nome de Jesus. E vem nos batizar. E viva.
Você pode aplaudir a Jesus o mais forte que você puder. Mistura essa palma com glória e aleluia, que fica melhor ainda. Louvai ao Senhor com gritos de júbilo. Louvai ao Senhor com toda sorte de instrumento. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Obrigado, El. Tome teu assento um minuto só, que eu preciso encerrar. Que maravilha. Você que nos visita, está afastado, ainda dá tempo de procurar azeite. Ainda é tempo, ainda é tempo, ainda é tempo. Desperta. Você conhece o noivo. Essa é a hora de você voltar para Ele. Essa é a noite de você entrar para o casamento. Eu quero saber onde está a primeira vida, que está afastada e quer voltar para Jesus. Se você der um sinal com a tua mão, alguém vai segurar na tua mão, e nós vamos orar agradecendo a Deus pela sua vida. Onde está a primeira vida? Onde está a primeira vida? Temos uma linda alma ali no fundo. Você pode glorificar a Deus por isso? Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu. Já está vindo a segunda alma, você pode glorificar? Tentei me esconder, com medo de não viver, mas sua... Onde está a terceira alma? Traga essa alma, cante. Vamos! É cansaço. E o meu coração que... Vamos, cante! Que um dia com tua glória vale mais que mil. Onde está você? Cante, Madeira, onde está você? Vem para Jesus. Um dia com tua glória vale mais que mil. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender. Tá vindo mais almas. Traga mais almas. Faz tremer as pernas, mas a fechar de você é tudo sobre você. A terra clama. Tá vindo mais alto. Mais alto. Vamos. Mais uma vez. Eu também quero, cante. A terra, cante. A terra clama. Mais alto. Venha para Jesus, Ele está te chamando. O noivo vem.
as minhas vestes, estou só te esperando ver. Traz as almas, traz as almas. Cante uma dela. Tem fogo, tem fogo, tem fogo. Declare, vamos. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava. Traz as almas, traz as almas. De noite. Mais uma alma, mais uma alma. Baixinho, banda, pode continuar baixinho. Quantos estão sentindo a presença do Espírito Santo? Você estava ali quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Cante. Sem ouvir, conheceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Cante. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Só a igreja. Que é isso, Jesus? Você está com uma automática. Dom de Deus, o Messias, o meu Salvador, tu és. Há uma presença muito forte da parte de Deus. Nós precisamos encerrar. Maravilha. Quantos estão gratos a Deus por essas lindas... Aplauda Jesus, o Mateus. Aplauda aquele que salva, que liberta, que transforma, que beduma. Pode assobiar, glorifica mesmo. Aplaude com força, exalte a Ele. Tudo é dele, tudo é para Ele.